Oi, tudo bem com você? Eu espero que sim. O meu nome é Michelle Alves e esse é o Mixed, o podcast pra gente conversar, trocar conselhos e recebermos convidados de vez em quando. É assim, tudo misturado. Hoje eu nem vou me demorar muito, a conversa com essa gatíssima está muito legal, muito inspiradora, eu acho que vocês vão amar. A gente gravou essa entrevista há alguns dias e eu tô aqui ouvindo ela pra mostrar pra vocês e muito feliz com esse resultado. Espero que vocês gostem e vamos lá. E a minha convidada de hoje é a Isa, uma mulher inspiradora, poliglota, viajante e empreendedora. Comecei a seguir ela tem quase um ano e eu sou apaixonada no conteúdo que ela traz sobre aprender idiomas. E por isso que hoje eu trouxe ela aqui para entender um pouco mais sobre essa jornada dela de aprender diferentes idiomas e saber das dicas que ela pode nos dar para a gente também tentar um pouquinho. Isa, seja muito bem-vinda. Conta pra gente um pouco da tua história, da onde tu veio, o que te levou a começar a aprender idiomas. Oi, Mi! Oi, pessoal! Primeiramente, muito obrigada por ter me convidado. Eu acompanho a sua página também, o seu canal, e adoro os conteúdos. E tô muito feliz de estar aqui Muito obrigada. para tentar compartilhar um pouquinho, né, da minha história. Sim, gente, eu sou a Isa, eu sou criadora de conteúdo. Eu crio conteúdo para as redes sociais sobre aprendizado de idiomas, mas também conto um pouquinho sobre a minha rotina nômade, né, porque eu sou nômade digital e eu sou empreendedora também aí nessa área de educação. Então, hoje a minha vida toda gira em torno aí dos idiomas. Atualmente eu falo 6, com algumas dificuldades ali, em alguns, né, claro, não todos fluentes. E eu tô com um projeto aí de 7 até os 27, que eu me propus esse desafio louquíssimo, mas de falar 7 idiomas até dezembro, que é o meu aniversário de 27 anos. Quando em dezembro? Dia 2 de dezembro. Ah, tu é sagitariana. Meu Deus, tu faz aniversário no mesmo dia da Britney Spears. Sim! Ai, que tudo! Eu sou Sim, muito eu fã amo. dela. Que demais! Ai, que ótimo, amei saber disso. Cara, que coisa doida. E aí, qual que é o 7º idioma? Então, eu sempre achei que ia ser turco, porque eu tive uma história com a Turquia, né? Eu passei um tempo lá e meio que comecei, assim, a aprender, mas de uma forma bem despretensiosa. Uhum. Então, hoje eu sei algumas palavras, assim, né? O básico do básico do básico, pra não. Só pra chegar lá e ser educada. Uhum. Mas eu acabei me interessando por Libras, né? Um Olha, idioma que a minha mãe estuda. E aí eu fiquei inspirada a aprender também. que demais. E tô aí tentando. Sensacional, mas me conta, tu aprendeu todos esses 6 idiomas até então, agora 7, sozinha na maior parte do tempo? Como é que foi? Olha, foi um mix, na verdade, né? Porque o primeiro idioma que eu aprendi foi o inglês, primeiro idioma estrangeiro. Eu era bem novinha, então, assim, eu não tinha muito nessa noção de pegar pra estudar, então foi algo bem natural, assim. Tu ouvia, sei lá, uma Avril Lavigne, alguma coisa assim, e Aham, saía cantando, era meio que isso? exatamente, meio que isso, assim. É claro, né, que eu também estudei, mas assim, tinha uma fase, assim, eu não falava nada de inglês aos 9 anos. Com 10 anos, comecei a ter ali verbo to be na escola, lembro direitinho, assim, quando chegou o inglês na nossa escola. E aí depois eu comecei a me interessar por algumas séries dos Estados Unidos, né? Tipo, clássico Friends. E aí eu sempre chegava da escola, assistia. E eu assistia tanto, porque também na época meio que não tinha outra coisa. Assistia tanto que eu decorei as falas. E quando eu percebi, eu sabia, assim, ele tá falando inglês, eu tô vendo a legenda, mas na verdade eu já sei o que é isso em inglês. Então, foi assim, aí me interessei muito por música também. Eu gostava de ficar vendo a tradução das letras. Foi meio que assim, sabe? Bem natural, aprendizado até o intermediário, que aí sim eu fiz um curso. Já fui pro nível intermediário direto. A gente acha que, principalmente no inglês, que acredito eu que seja o primeiro idioma, tipo assim, o segundo idioma que as pessoas tentam aprender, né? O primeiro idioma estrangeiro, no caso, a gente, querendo ou não, tá exposta a muita coisa em inglês. Seja tipo, mesmo que os filmes, os desenhos, enfim, muita coisa às vezes vinha dublada pra gente, mas a gente sabia de onde vinha, sabia sobre um costume americano, sabia sobre. E essa coisa bem do estadunidense, né? Que era isso que era o que mais, né? Era mais famoso por aqui, Hollywood, etc. Mas aí depois a gente, conforme ia se apegando a
determinado gênero de filme, enfim, aí tu vai procurando, encontrando em outros canais que eu lembro que na época, tipo, só tinha legendado, ou naquela época que a gente né, tu vai fazer 27, eu tenho 30, a gente lembra da época que se baixavam esses conteúdos na internet, e aí era aquele caos para encontrar uma legenda e tudo mais. Então, meio que a gente cresceu também muito mais próxima do inglês do que, sei lá, de um francês, do que de... Mesmo um espanhol, sabe? Tipo, por mais que tinha ali RBD maravilhosos, eu não gostava, primeiramente, desculpa a todo mundo que tá nos ouvindo, mas eu acho que mesmo assim, e a gente tendo uma proximidade, tipo, de ser similar, um pouco similar ao espanhol, acho que o idioma que a gente mais ouvia falar e que mais tinha referência e tal, era o inglês. Então acaba que, mesmo quando alguém hoje em dia me fala assim, nossa, eu não sei nada de inglês, eu penso, não, gata, alguma coisa tu sabe, ali sei lá, um hi, um obrigada, aquela coisa que, tipo, se eu for viajar pra Turquia, por exemplo, eu não faço ideia de realmente nada em turco. Agora, em inglês, a gente sempre sabe um pouquinho daquela coisa. Só que o lance, eu acho que é justamente ter essa vontade, né? Tipo assim, ver aquilo e se encantar pelo idioma. Eu tô falando de, eu me encantava, decorava as frases e tal. Eu tinha muito um problema de eu não conseguir acompanhar as legendas. Então, eu detestava, quando era pequena, ali pelos meus 9, 10 anos, assistir coisas que não fossem dubladas, porque eu não conseguia ler tão rápido. E aí esse era um problema pra mim, entendeu? Então pra mim, tipo, até eu pegar o gosto do inglês, demorou um pouquinho, porque eu ficava, mas que coisa, quando é inglês eu não consigo acompanhar direito. Então, tem tudo isso, né? Sim, eu acho que pra mim, assim, desde nova, eu já sabia que eu queria fazer algo com o inglês, sabe? Então, na minha cabeça, na época, eu ia me mudar para os Estados Unidos, porque também era a única coisa que chegava pra gente, né? Tipo, O o sonho sonho americano. americano. Sim. Tanto é que você falou da exposição aos idiomas, eu detestava espanhol, não gostava, achava feio, Aham. achava inútil. Eu achava realmente isso, não, inglês é muito melhor. Tanto que eu fui aprender espanhol depois de ter começado o alemão, Caraca. literalmente, assim, foi bem depois de todos os outros. Eu dei uma volta, fui pro francês, aí depois eu fui pro italiano, Uhum. aí, né, tentei ali o turco e tudo mais, até árabe, assim, um pouquinho, mas aí depois eu fui pro alemão, e aí sim que eu falei, não, eu lembro direitinho, eu tava na Turquia, e isso foi em novembro de 2022. E aí um amigo meu falou, nossa, não, eu quero aprender espanhol, e eu falei, então vamos, né, vou dar uma chance, finalmente. E aí eu vi que, realmente, quantas oportunidades, né, de viagem, Nossa, super. e tanta cultura também que a gente consegue graças ao espanhol, assim. Então, mas eu dei toda essa volta antes. E eu acho que esse lance de um mundo novo que se abre cada vez que a gente, tipo, vai fundo num idioma, ou assim, eu tenho muito isso quando eu vou fazer meus roteiros de viagem, aí eu pesquiso muito sobre o lugar e tal, então às vezes eu acabo, antes de viajar, preferindo entender um pouco mais sobre a cultura das pessoas, o que certa coisa significa e tal, para entender um pouquinho a mais e também ir colhendo e tendo um pouquinho de referência. Agora, quando você aprende o idioma, parece que você, tipo assim, um mundo completamente novo se abre. Eu não sei alemão até hoje, inclusive é o meu maior, meu monstrinho do momento, mas, assim, por já estar morando há 2 anos e tanto na Alemanha, eu vou no mercado, eu consigo entender o nome de todos os produtos. Eu, às vezes, hoje uma senhora falou comigo, eu fui entrar numa loja, ela disse, ainda tá fechado, em alemão, eu entendi. Então, tipo, tem umas coisinhas que, né, tá fazendo sentido, não suficientemente pra eu falar que eu sei alemão, mas sair daquela estaca zero e, pra mim, tá muito mais confortável, sei lá, conviver em um ambiente que fala alemão. Eu lembro a primeira vez que eu visitei Berlim, que foi, tipo, só pra uma viagem durante o meu mochilão, era desesperador, porque tudo eu não conseguia, tipo assim, entender o que é uma frase, o que é uma palavra, o que é uma pergunta. Era tudo embolado na minha cabeça. Tipo, meu cérebro não conseguia diferenciar o que eles estavam falando. E eu lembro que pra marcar as estações, tipo, eu tava no metrô, precisava descer daqui a
5. Eu ficava tão noiada porque eu não conseguia decorar o nome da estação, porque não era um tipo assim, sei lá, Street Station. Tipo, não era uma coisa que eu conseguia memorizar porque era um idioma que eu conhecia. Era um blá 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 Platz. E aí eu ficava, cara. E aí eu ficava toda hora olhando no Maps, assim, tipo, não posso perder, não posso perder, não posso perder. Porque simplesmente não fazia sentido na minha cabeça. Hoje em dia faz muito mais, eu consigo ler as palavras, e aí, tipo, quando você consegue ler, você consegue, mesmo não sabendo o que significa, mas decorar ela, pelo menos o som dela, nesse caso vou descer na Arbeiterstraße, sei lá. E aí eu pelo menos consigo, tipo, lembrar do nome e, enfim, é isso. Antigamente era, nossa senhora, qual que era mesmo o nome da estação? Eu tinha que olhar 200 vezes. E eu acho que é isso, assim, voltando pro que tu estava falando, acaba que passa a descobrir um mundo completamente novo, uma cultura completamente nova, e muitas oportunidades acabam se abrindo, né? E tu percebeu que, assim, não é só com o inglês que essas oportunidades poderiam vir, mas também com outros idiomas durante a tua vida? Sim, de fato, né? Acho que até hoje tem muita gente que enxerga o inglês como sendo o único que é importante, mas não é bem assim, né? E eu sempre falo para as pessoas também, porque as pessoas ficam, o que eu aprendo primeiro, francês ou alemão? E eu fico, poxa, depende do seu objetivo, né? Porque para muitas pessoas, às vezes o inglês não vai ser o mais importante primeiro, né? O inglês ele tem sim um papel fundamental e abre muitas portas até para estudar outros idiomas, porque quando a gente começa aí, né, nesse mundo de infinitas possibilidades de línguas, a gente vê que, na verdade, a maioria dos materiais disponíveis para estudar outras línguas estão em inglês, né? Tem muito mais material para estudar alemão, por exemplo, em inglês do que em português. E assim para vários outros idiomas também. E aí é isso, assim, né? Acho que as pessoas têm que estar abertas a isso e ver na realidade delas o que faz mais sentido. Assim, para mim, o inglês foi muito importante, sim. No início me abriu muitas portas de trabalho aqui mesmo no Brasil, né? Como eu estudei direito, na verdade, mas eu consegui, assim, estágios muito bons em escritórios grandes por causa do inglês. Então, ali foi onde eu vi, assim, né, poxa, valeu realmente a pena ter dedicado tanto tempo para essa língua. Mas depois, assim, o que eu conquistei e o que me deu a vida que eu tenho até hoje, assim, foi principalmente o francês. Porque foi através do francês que eu consegui fazer o meu intercâmbio pela universidade. E sim, e aí, né, eu fui, assim, eu tinha aprendido em casa, basicamente, até ali o intermediário. E aí eu fui, continuei aperfeiçoando meu francês, voltei pro Brasil, fiz a prova lá do C1. E aí comecei, né, a produzir conteúdo para o Instagram. No início eu produzia só em francês, porque era uma forma de me motivar a continuar estudando. Então, assim, foi o francês, sabe, que me abriu muitas portas depois. E hoje eu vejo, assim, que o espanhol foi uma bobagem mesmo não ter aprendido antes, porque eu fico, caramba, sabe, é tão mais barato viajar aqui para os países da América Latina mesmo. Tem muita cultura e às vezes só de você poder conversar com a pessoa, sabe? Eu vejo às vezes muitos brasileiros que encontram com um hispanohablante e falam inglês. Esse já foi meu caso. Tipo, eu lembro quando eu tava na Itália, eu tava no Airbnb lá, e tinha um colega de casa que ele era da Espanha, e a gente conversava inglês, porque eu não falava espanhol. Essa semana eu fiz um teste de nivelamento, porque agora em abril eu vou fazer meu primeiro intercâmbio em espanhol. Vou pra Barcelona. E aí eu fiz o teste de nivelamento, né? Então era um senhor lá da escola de idiomas, tava ali num FaceTime comigo, assim, numa videochamada de 15 minutos. E aí ele falava uma frase em espanhol, tipo, sei lá, oi, tudo bom? Meu nome é tal. E aí ele meio que esperava que eu repetisse a mesma coisa falando pra mim. Eu pensei, beleza, né? Então ele falava, tipo, meu nome é tal, tal, tal. Eu falava, meu nome é Michele em espanhol. E aí chegou um momento que ele começou a falar assim, de manhã, agora eu não vou lembrar exatamente como ele falou em espanhol, mas de manhã eu acordo e aí eu tomo meu café. E aí ele começou a contar da rotina dele. Eu falei, puta, fudeu, né? Agora. E aí era uma frase gigantesca, eu não conseguia mais decorar o que o moço tava falando, e ele tava falando coisas muito específicas da vida dele, eu não posso ter a mesma rotina. Então daí eu fui lá, tipo, pela manhã, Joe, blá, 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 e aí eu falei assim, vou à academia. Daí ele falou, esse é um dos principais erros dos brasileiros, porque a academia, pro espanhol, é escola. Então, tipo, se você falar que às 6:30 da manhã você acorda pra ir pra escola, eu vou pensar, nossa, que estudiosa, mas na verdade você quer falar de ginásio. Aí eu,
faz sentido. Então, assim, é muito louco, porque a gente dá uma aportuguesada no espanhol que não existe, ou a gente acha que tá falando espanhol meio português, falando português com um sotaque bizarro. E aí é isso, mas na verdade tem várias coisinhas diferentes. E aí essa conversa com ele, de assim, eu entender tudo que ele tava falando, claro que ele tava falando num ritmo bem devagar e palavras fáceis e tal, me deu muita vontade de aprender, porque eu falei, caraca, que idioma bonito, e deve ser tão legal poder, tipo, conjugar e saber falar sem... Porque eu toda hora eu ficava assim, nossa, isso deve estar muito errado, mas no português é assim, então deve ser igual no espanhol. É muito legal isso, porque, assim, por mais que, principalmente no início, a gente fale muito portunhol, Uhum. mas também é muito bom porque é um idioma que desde o início a gente já entende muito. Super. Então, a velocidade que eu aprendi espanhol, né, e consegui realmente ter um nível de conversação, eu não tô nem perto ainda no alemão, sabe? Com o Sim. dobro de tempo de estudo. E é muito bom, porque quando você realmente consegue já iniciar no idioma entendendo, porque você tem acesso a conteúdos mais avançados e que são muito mais legais. Uhum. Sabe, você pode ver documentários, pode ver podcast, nossa, eu escuto vários, assim, que são muito legais e que em alemão eu ainda não tenho acesso, porque eu não entendo. Total, total, e de repente pra quem tá nos ouvindo e pensando, tipo, né, aprender algo for fun, assim, de hobby, talvez o espanhol seja gostoso depois de um inglês, porque Uhum. realmente eu fiquei naquela coisa de, caraca, é muito legal, é muito bonito, acho que vai ser legal aprender, que é completamente diferente que a minha sensação com o alemão, é tipo, pelo amor de Deus, que idioma do capeta. Então eu acho que ter um objetivo claro, ou começar por algo que seja, tipo, gostoso, leve, eu acho que seria a melhor opção, né, o que tu acha? Sim, sim. Eu acho que justamente isso, né? Porque se você começa com o espanhol ou até mesmo o francês, sabia? As pessoas acham, no início pelo menos, né, que o francês é muito complicado por causa da pronúncia, mas na escrita a gente consegue ver várias semelhanças com o português e a gente já consegue assimilar mais fácil também, sabe? Então acho que essas línguas aqui, né, que são da mesma família, o francês, o italiano também, a gente tem muito privilégio, sabe, por falar português, porque nos dá acesso ali a aprender todos esses mais fácil. Então é muito bom aproveitar disso. Agora, engraçado, né, que você mencionou o alemão. Um dos motivos, né, que me impulsionou, assim, a estudar foi justamente por ser de uma família diferente, porque eu tava, não, já chega, sabe, de ficar aprendendo só língua, assim, da mesma família. Eu falei, não, vou pra uma outra aqui. Mas por ser difícil, eu me sinto desafiada. E aí, não sei, assim, é uma coisa, parece que eu gosto de sofrer, sabe, nesse Então, aspecto. eu acho que tem perfis e perfis, né, porque, por exemplo, eu já ia pensar assim: "Nossa, essa língua que não tem nada a ver com nada, é a última que eu vou querer aprender, porque eu vou me garantir aqui nas outras". Aí tem gente que é igual eu, Aham. e tem gente que é igual a você: "Não, quanto mais difícil, mais desafiada eu sinto e mais gostoso fica". Eu realmente, amiga, não entendo Aham. você, assim como você não entende eu. Acho que são perfis de pessoas, né. Eu acho que assim, tem não exatamente um limite, mas acho que quando você passa ali daquele nível de incompreensão total, quando você consegue, sabe, ultrapassar essa barreira, aí fica mais de boa. Porque eu acho que é isso, muita gente começa e tem isso mesmo, né? Essa curva do aprendizado, que muita gente começa e quando a gente começa a gente tá super motivado. E aí tá tudo lindo, a gente tá aprendendo muito rápido. E aí, ó, chega ali, começou a ficar difícil. Eu vejo muito isso com os meus alunos de francês. Porque, no início, pô, você aprende muito rápido. Aí ali, ó, começou a ficar difícil. A galera, não, na verdade não era isso, né, que eu tava Exato, querendo. exato. Eu tive isso com francês, eu aprendi 4 semanas de francês, eu fiz o curso de 4 semanas. Tinha feito um pouco antes, aula particular também, mas estava gostoso, estava legal, estava tipo: "Uau, tô aprendendo bastante". Ainda não cheguei nesse momento de: "Putz, tá começando a ficar difícil", mas eu acho que foi isso que me atrapalhou um pouco no alemão também, porque só que no alemão acontece bem antes, né, tipo assim, no alemão é já, assim, você entende na primeira semana de curso, e aí depois você já, tipo: "Tá, é isso aqui eu já parei de entender, eu já não faz mais sentido na minha cabeça", e aí fica desafiador. Sim, exatamente. Mas assim, eu tive esse bloqueio, né, logo quando eu comecei. Eu fiz, assim, algumas aulas, né, tipo assim, eu fui sozinha e aí cheguei
lá na questão dos casos, né? Que geralmente é o que assusta o pessoal no alemão. Aí eu falei, não, vou aqui pegar um professor. E aí, aquele monte de tabela e não sei o que, e eu, meu Deus, gente, não, isso não é pra mim. Então eu dei uma desacelerada, sabe? E aí, quando eu consegui voltar, eu falei, não, tá. Eu vou tentar entender, mas eu vou prosseguir apesar desses casos. Porque eu fiquei, gente, tem muito gringo e eu conheço pessoas que falam português muito bem mesmo, mas que ainda falam a nariz, sabe? A leite. E eu falo, tipo, assim, eu penso, não vai ser o fim do mundo também se eu falar, sabe? Se eu trocar o gênero. Sim, sim, Não sim. é o fim do mundo. Total. Então, Eu acho que eu às vezes a falei, gente se assim, apega uma muito, coisa. né, nos detalhes, assim, né, e aí acha que, tipo, tem Exatamente. que ser tudo perfeito. Eu tinha muito isso no inglês, assim, de achar que, eu não sei falar inglês porque eu toda hora tô errando, ou eu sei que eu tô errando. Aquela coisa da gente falar, tipo assim, já falar com um pouco mais de naturalidade, mas você entende que depois que Uhum. você falou uma coisinha errada, e aí isso no começo, e eu falo assim até hoje, tem hora que eu me pego pra falar, tô com uma amiga gringa, às vezes eu penso, puta, falei essa frase errada. Aí às vezes eu até me corrijo, às vezes não, deixo passar, mas não é como se ela não Uhum. tivesse entendido, né? E no começo eu acho que isso nos trava muito de, meu Deus do céu, tô falando tudo errado. Sim, exatamente. E eu acho que assim, se não é por um objetivo acadêmico, Uhum, não tem problema também, sabe? é, A gente tem a tendência a pensar que a gente é muito mais julgado do que a gente realmente é, total. sabe? Uhum, Então, claro, né, tem situações que a gente se sente mal, que outras pessoas chega a ser quase humilhar, não sei, enfim, né? A uhum, pessoa tenta te rebaixar ali porque você falou algo errado, mas assim, eu acho que tem que pensar também, no nosso caso, né, que a gente não tá falando só de um idioma, são vários. exato. Então também tem que pensar, poxa, eu não vou conseguir falar tudo perfeitamente. E tá tudo bem também, É, sabe? Aceitar os erros e pensar, poxa, eu já tô fazendo muito, já exato. tá bom. Tipo, eu já tô me esforçando aqui, eu já tô Uhum. tentando, né? Eu acho que é muito isso. Agora tu me lembrou de uma época que eu tava aprendendo inglês, e aí eu me julgava muito, assim, por não saber tudo exatamente e tal, e eu aprendi muito com a minha família americana do meu primeiro intercâmbio. Quando eu comecei a entender mais o que os outros estavam falando, quando o inglês começou a fazer mais sentido na minha cabeça, comecei até a sonhar em inglês, eu ficava passada. Eu lembro Uau. que eu sempre falava para as minhas amigas assim, é tão bom, né, a gente ficar aqui falando em português na frente deles, assim, quando, tipo, por exemplo, os dois estão fazendo alguma coisa, eu tava fazendo outra coisa com uma amiga, então a gente tava conversando em português, eles que estavam ali do lado ouvindo o que a gente tava falando, não estavam entendendo bulhufas. Agora, se os dois começassem a Aham. conversar, eu ia estar entendendo. Aí eu ficava, gente, olha que legal que é Sim. aprender um idioma, porque assim, naquele momento era saber da fofoca alheia, além de todas as outras vantagens. E é meio que isso, assim, putz, eu tô aqui me dedicando, aprendendo o idioma deles, e às vezes, assim, eu não sei se você pode concordar ou não, mas dos americanos que eu conheci, a maioria não se esforçava em aprender outros idiomas. Da minha bolha ali, né? De tipo host family, vizinhos Sim. próximos e tal. O típico estadunidense patriota. Mas eu ficava, gente, a vida é isso, entendeu? Eu aprendendo um novo idioma, consigo ouvir mais fofocas alheias, basicamente. Sim, exatamente. Ontem mesmo eu estava numa conversa com uma moça que ela é empreendedora também, Uhum. e ela tem uma agência de viagens que faz, tipo, viagem pra África do Sul, Ai, sabe? que Uma tudo. coisa bem legal, assim. Aham. É um sonho que eu Eu tenho, também, fazer um menina. intercâmbio Meu lá. sonho é pra Cape Town. Sim. Nossa. Quando eu era novinha, assim, as possibilidades de estudar inglês, fazer um intercâmbio era isso, ou Estados Unidos Uhum. ou Inglaterra, assim. Era isso ou aquilo. Nunca era aprenda inglês na África do Sul, É. sabe? Aham. E muita gente não tem nem essa noção, assim. Mas aí eu tava conversando com ela e ela falou, poxa, falando justamente isso, né? Tem tanta gente aí, tipo, dos Estados Unidos que a galera mal, sabe, nem se interessa, assim, em aprender outros idiomas porque eles já estão na zona de conforto do inglês, Exato. enquanto um sul-africano médio, assim, vai falar pelo menos 3 idiomas. Tipo, Sim. saiu de casa, sabe? Aham. Já fala 3 idiomas. É. E isso é muito legal, assim. Muito, muito. Uma coisa agora que tu me lembrou é eu fui pro Marrocos e aí a gente tinha guias lá e parte do nosso grupo era brasileiro, parte era da Espanha, tinha uma galera da Colômbia e também da Argentina. Então ele falava muito com a gente em espanhol, às vezes um portunhol, assim, e de vez em quando eu queria, tipo, passar uma informação mais precisa, ou às vezes eu queria entender alguma coisa, ele não se importava de falar inglês comigo. E aí eu perguntei pra ele, caraca, quantos idiomas você fala? Ele falava 9, e tudo que ele Uau. aprendeu sozinho. Tipo assim, ele disse que
Aham. Ele não tinha como aprender na escola, enfim, e ele morava no deserto, tipo, de uma cidadezinha do deserto, saiu de casa, tipo, aos 20 e poucos anos pra poder estudar turismo, e aí durante o período que ele estudava turismo, ele também foi aprendendo outros idiomas, e ele fala, tipo, Uhum. francês, italiano, português, espanhol, inglês, muitos idiomas, tipo, sei lá, tem Uau. 3 tipos de árabe, sabe? E aí eu fiquei Aham. passada, assim, como aquela coisa, né, a gente quer, a gente faz acontecer, e ele, por trocar muito com outras pessoas, por trabalhar no turismo, acabou aprendendo e caramba, ele mandava super bem nos idiomas que eu ouvi, sabe? Muito legal. Aham. Nossa, muito legal mesmo. A galera, assim, das pessoas, assim, de guias e tal, que eu conheci no Marrocos, todos falavam muitos idiomas, eu achei bem bacana. E eu também tem aquela parte Uhum. do idioma, de você saber pelo menos um pouco do idioma, assim, que me traz muito uma coisa de você ter respeito ao lugar, sabe? Tipo, nem Exatamente. que sejam pequenas palavras, tipo assim, você vai pra França, um bonjour, né? Aquela coisa de, ai, todo francês é chato, não sei o quê. Sim. Eu acho que depende também do jeito que a gente fala. Ou até aqui na Alemanha, sabe? Tipo, você veja uma senhorinha, não sei, eu vou acenar, falar um genau, dar um sorriso e ela vai ficar Aham. feliz. Mas, tipo, de chegar numa padaria e dar bom dia, falar um obrigado, eu acho que essas coisas, elas fazem a diferença. Quando você é, por exemplo, um viajante, quando você tá fazendo uma viagem pra um lugar diferente, que fala um idioma diferente, eu acho que pelo menos isso já demonstra um respeito seu com o idioma das pessoas, né? Com certeza, até porque, assim, quando a gente tá em outro país, é muito legal quando a pessoa de lá também fala o nosso idioma, ou, tipo, pelo menos um pouquinho, a gente já se Muito. sente melhor. Super. Então, assim, quando a gente aprende alguma coisa, e essa foi a minha questão com o turco, né? Porque até então, em todos os países que eu tinha ido como nômade, eu sabia falar a língua. Ou pelo menos eu sabia um pouco, né? Mas na Turquia não, porque foi uma coisa de última hora, eu não tinha me planejado tanto, e eu fiquei, gente, realmente, eu não, eu cheguei lá, eu tinha dificuldade pra falar merhaba, que tipo, sabe, um oi, assim, eu não conseguia de jeito nenhum, nem um obrigada, nada. E aí, assim, eu tive essa preocupação de aprender pelo menos um pouquinho. E eu vi, assim, tipo, que tinha um tratamento diferente. As pessoas, não sei, em restaurante e tudo mais, já tratavam melhor. Por mais que eu Total. não falasse o idioma, sabe? Mas só de eu falar um oi, de Uhum. agradecer lá o com o teşekkürler, que eu demorei muito pra aprender. Mas, nossa, já mudava completamente, completamente. E eu lembro também no caso deles, porque eu fiquei em um bairro que era mais local mesmo, não era tão turístico. Uhum. E ninguém falava inglês. Ninguém. Caramba. E aí eu lembro que eu entrava assim numa vendinha pra comprar água e tinha tipo umas crianças lá, sabe, filhas do dono, e eles tentavam ficar falando comigo assim, me ensinando um pouquinho de turco, tipo, era bem legal, sabe, ter essa troca assim, por Que mais que a gostoso. gente não conseguia se entender. Sim, Sim. mas foi muito bom. Que legal, que legal. Eu acho que o aprender o idioma, ele, tipo assim, ele tem a sua importância em diferentes formas, tem que ter um objetivo e tem que, tipo assim, fazer algum sentido pra você pra aprender. Outro dia eu ouvi aqui uma história de uma moça na Alemanha que ela se casou com um alemão e a língua, né, que eles conversavam, se comunicavam era o inglês. Só que acabou que depois de alguns anos de relacionamento, mesmo com filhos, eles tiveram um filho e tal, eles se separaram. E aí, quando você vai numa corte alemã aqui, ela meio que, tipo, não se sentia confortável, nem sabia muito do que estava acontecendo, do que estava sendo falado. Então, meio que o ex-marido poderia contar a história que ele quisesse em como que a separação aconteceu, porque ela, tipo, tava ouvindo e não sabia se defender, não sabia. Então, acho que até em momentos assim, sabe? Tipo, vai muito além, assim, dependendo do tipo de vida que você quer levar, do tipo de situação que você tá, sei lá, se colocando. Caramba, como o idioma seria muito essencial pra uma pessoa dessa, assim, sabe? De, tipo, poder se defender e tal. Eu lembro que no meu primeiro intercâmbio teve muita coisa que eu aceitei também, assim, porque eu fui como babá, então muito trabalho. E aí teve muita coisa que eu acabava aceitando, hora extra fazendo, enfim, coisas que eu não estava a fim de aceitar, mas porque eu não sabia como me expressar, eu não sabia qual que era o melhor jeito, então era muito mais fácil falar um yes do que, tipo, não, mas por causa disso, disso, daquilo, sabe? Então eu acho que o idioma, saber o idioma também te dá um poder, te dá essa coisa de você se expressa muito melhor, você consegue colocar os seus limites de uma forma muito mais assertiva. Eu acho que você tem voz, né?
Eu acho que é muito disso. Sim, eu acho que nesse contexto, assim, de imigração é fundamental, sabe? Se eu for morar num país, eu vou estudar muito, mas muito o idioma, porque tem muitas coisas que acontecem com a gente, assim, sabe? Muitas injustiças mesmo, um tratamento diferente e que a gente não consegue se defender, né? Igual você falou, o idioma, ele também é um instrumento de poder. Eu lembro que quando eu tava na França, e até um dos motivos, né? Porque eu falo bem francês, é porque eu passei muito perrengue, na verdade. Então, eu lembro que teve uma situação com uma companhia de telefone lá, enfim. Bem resumindo a história, tipo, eu cruzei a fronteira, né, da França com a Suíça e eu não sabia, ou eu não me atentei que não era espaço Schengen. E deixei a internet ligada. E assim, em 5 minutos tomei uma multa de 50 Meu euros. Deus. O que pra mim, como estudante, o meu orçamento era baixíssimo. Então, assim, 50 euros era pelo menos uns 3 mercados no mês, entendeu? Cara, sim. Então, assim, nossa, e foi uma luta, assim. Aí eu fui em vários lugares, liguei, não sei o quê, até tentar, né, adiar essa multa, enfim, eu consegui pagar bem depois, mas eu fiquei com uma pendência, assim, na companhia telefônica por causa disso, sabe? E eu fiquei, gente, Se tu imagina se soubesse, acontece algo né? mais grave. Pois é. Aham. Não, aqui muito do. Tipo assim, eu sei que essa minha relação com o alemão é uma coisa que, se eu realmente quiser ficar aqui por muito mais tempo, vai chegar um momento que eu vou ficar, tipo, não. Porque eu já me sinto assim, 2 anos e meio depois, quando a pessoa fala, ai, oi, tudo bem? Você conhece alguém? E aí chega naquele momento, quanto tempo você tá em Berlim? Ah, 2 anos e meio. Ah, já fala alemão? E aí você fala, não. Fica um meio awkward, assim, sabe? Tipo, por mais que eu moro em Berlim, muita gente fala inglês e tal, fica um momento meio desconfortável que eu fico, ai, que saco ter essa conversa de novo. Mas eu acho que é fundamental quando você vai ficar mais tempo, porque, por exemplo, aqui, se você vai para um hospital, sei lá, você se acidenta, não, desmaia, te levam pro hospital, e aí você acorda, enfim, ou sei lá, o médico, ele não tem obrigatoriedade de falar em outro idioma que não seja o alemão, porque ele não vai levar BO por ele ter explicado uma coisa em inglês, sendo que inglês não é o idioma dele. Sabe assim? Tipo, se ele explicar uma coisa errada em outro idioma que não seja o dele, a culpa não é dele, é porque é você que não sabe o alemão, que é o idioma que o médico fala. Então, até para momentos assim delicados da vida, né, que enfim, acidentes acontecem, eu acho que é desesperador. Nossa, com certeza. Baixei aqui o nível do negócio, tá difícil, mas eu queria, antes da gente ir pro nosso hashtag Me Ajuda, esse quadro no finalzinho do episódio, te perguntar se existe um jeito certo, ou de repente qual que seria o melhor jeito para quem tá nos ouvindo aqui poder ouvir essa experiência tua, assim, de tipo, de saber tantos idiomas e aprender tantos idiomas há tanto tempo, de repente aprender coisas tão diferentes, de métodos diferentes. Existe aquele método que, meu Deus, é esse aqui pronto, ou não? Queremos saber. Sim, bom, gente, o melhor método vai ser o que se adequar à sua realidade, sabe? Porque tem muitas pessoas aí vendendo, né? Ah, o meu método, ele funciona 100% das vezes, o meu método é isso e aquilo, mas não é bem assim. Então, eu acho que o que falta, né, nas pessoas, e geralmente é o que separa uma pessoa que fala muitos idiomas de quem não consegue aprender, ou de quem tem muita dificuldade, é porque quem fala muitos idiomas tem a capacidade de aprender. Então, assim, nos métodos tradicionais, nos cursinhos, tudo mais, o pessoal não ensina a gente como estudar, né? Isso é uma habilidade que é muito importante, né? Você aprender a estudar. O que seria isso, né? Não é você aprender ali a gramática, mas realmente você aprender competências de tipo, como eu me autoavalio, como eu consigo produzir sozinho um texto, sabe? Sem ficar dependendo tanto de um professor, um tutor. Então, tem várias coisas, assim, que nos ajudam demais. E é isso, o pessoal não aprende a como montar o próprio cronograma, por exemplo, né? Fica Ou sempre acha dependendo de materiais que vai ter um prontos. jeito fácil, né? Eu acho que essa coisa de nossa, esse é o jeito mais fácil, mais simples que você vai aprender alemão. Me dá um ranço só de ver, porque eu vejo esses ads aparecendo pra mim de vez em quando. Porque eu sou a pessoa que de vez em quando fala sobre aprender alemão, então o Instagram tá aqui me ouvindo, meu celular tá aqui do lado, daqui a pouco eu vou abrir ele e vai estar lá cheio de prof de alemão. Mas daí é aquela coisa, esse é o jeito mais fácil, aqui você vai aprender em X meses e não sei o quê. Mas, putz, isso não existe, né? Eu acho que é meio que a gente tem consciência de que, olha,
Talvez não seja a coisa mais prazerosa do mundo, mas eu acho que como tudo na vida, se você tem um objetivo muito claro, se é tipo assim, vou aprender isso porque eu quero alcançar aquilo, faz muito mais sentido, deixa tudo mais... Sabe, a disciplina, ela meio que, tipo, é mais fácil de você ver que você precisa ter disciplina pra alcançar aquele seu sonho do que começar porque, nem sei, ou simplesmente, não sei se eu começo alemão ou italiano. Não deixe o poder de escolha na mão de outra pessoa, tipo, sabe? Não delegue isso pra outra pessoa, você tem que saber o que você quer fazer. Eu acho que isso também é muito bom, porque é difícil, assim, você, tipo, depender muito do outro. Eu acho que é meio que a gente saber também que precisa fazer muito por nós, né? Assim, tipo, que você meio que tem que se conhecer pra entender qual que vai ser a melhor forma de estudar. De repente vai ser mais através de livros, ou de repente você precisa ter uma professora ali no seu pé que te cobre. Tem gente que estuda muito bem sozinha, tem gente que não. Acho que é se conhecer suficiente, né? E também é isso, né? Se permitir mesclar, porque mesmo estudando com alguém, com uma professora, a gente tem que estudar sozinho, né? E eu sou muito assim, eu gosto de primeiro estudar sozinho, entender ali as minhas dificuldades, né? Ainda mais porque agora, como eu já tenho esse passado de ter aprendido outros idiomas, eu já sei o que funciona pra mim. Por exemplo, eu sei que eu sou muito visual. Então, se você coloca um livro na minha frente, que ele é preto e branco, cheio assim só de exercício, não vai dar certo. Eu já olho pra aquilo com ranço. Você não tem noção, assim, eu preciso de coisas bonitas, coloridas, porque eu lembro assim, tipo, literalmente, assim, às vezes eu consigo lembrar de uma palavra porque eu sei onde ela tá no livro. Tipo, tá perto daquela imagem tal que falava disso. Pronto, eu sou assim. Mas tem gente que aprende só ouvindo. Tem gente que precisa escrever. Então é isso, né? Vai muito do autoconhecimento mesmo. Total, total. Ai, amei, Isa. Muito obrigada. Foi tudo. Eu que agradeço. Ai, a gente pode fazer um parte 2 quando você aprender mais sobre Libras, porque eu queria também muito falar sobre Libras, mas se deixar a gente falar aqui por mais 3 horas, mas sempre tem uma segunda vez, né, pra senhora voltar. Obrigada. Fico muito feliz mesmo com o convite. Amei o nosso papo. Mas antes, eu não vou te deixar ir embora agora ainda não. No final de cada episódio, tem sempre um hashtag Me Ajuda, que é um quadro onde a gente dá um conselho, um pitaco mesmo, no pedido de conselho aqui de alguém que nos mandou. E tem um aqui que apareceu e eu falei, eu vou guardar para quando a Isa for a minha convidada no Mixed, porque tem a ver um pouco com trabalho, com carreira e tudo mais. Então acho que você é a melhor pessoa aqui para ajudar, considerando isso tudo que a gente falou ao longo do episódio. Vamos lá. Tenho 30 anos, sou formada e trabalho há 8 anos na mesma empresa. Inquieta como sou, sempre estive atenta às seleções internas que eram abertas e me inscrevia nas que tinha interesse. Fui aprovada em todas as que fiz e desenvolvi um bom trabalho em todos os setores que eu passei. Fato que me fez ganhar prestígio e ser conhecida entre a diretoria e presidência. Ela é a popular da empresa. Há um ano fui convidada para ser gerente de uma área que sempre tive muita afinidade. Apesar do medo, porque até então eu só tinha sido coordenadora, fui mesmo assim. Hoje sou responsável por 156 pessoas em cargos bem operacionais. Sabia que seria desafiador, mas não imaginava o quanto. Meu WhatsApp é bombardeado por mensagens de trabalho o dia inteiro, das 7 da manhã às 11 da noite, de segunda a sábado. As pessoas falam em qualquer horário, inclusive minha diretora, e se não respondo, me chamam a atenção. Meu Deus, que absurdo! Depois de um ano e uma rotina exaustiva e enfadonha, eu definitivamente aceitei, entre parênteses, porque estava negando a mim mesma, que não estou feliz e que não me vejo fazendo essa atividade pelos próximos anos. Não tenho ânimo para ir para o trabalho, mas como líder preciso estar lá motivando a minha equipe diariamente. Farei meu primeiro intercâmbio em março, agora de 2024, e já deve estar fazendo. E a única coisa que me motiva a continuar neste emprego é ter dinheiro para pagar as parcelas da viagem. Eu sempre quis fazer intercâmbio, mas por não ter condições antes, havia colocado como uma meta futura. Venho de uma família com pouquíssimas condições, sempre dei muito duro, até vendia picolé quando adolescente, e não vejo problema em recomeçar em outra empresa, mesmo que não seja como gerente. Por outro lado, sei que não foi fácil chegar até onde cheguei. O que você faria? Me ajuda. Ai, hein? Uau! O que você faria aí? Caramba! Bom, eu tava aqui pensando porque são várias questões aí, né, no que ela falou. Eu queria até saber, não sei se tem devolutiva aqui no seu podcast, como funciona, se depois a gente fica sabendo. Sim. Mas eu queria saber desse intercâmbio que ela tá fazendo, porque assim, na minha experiência, né, eu tive algo
parecido, né? Uma vivência, assim, de também vir do mundo corporativo e de trabalhar muitas horas, assim, né? Tinha dias que no estágio fazia 12 horas, 14 horas, chegava nesse nível, assim. E aí eu fui fazer o meu intercâmbio na França e eu já pensava assim, não, eu tenho que dar um jeito de voltar, né? Eu fui, assim, pro intercâmbio com a mente no trabalho. Só que quando eu cheguei lá, a minha cabeça mudou muito, porque eu vi, poxa, tem outras formas também da gente levar a vida, sabe? E eu acho que ter morado na França foi muito importante pra mim, pra eu entender outra cultura de trabalho, porque eu vi lá, as pessoas sabem viver, sabe? Assim, não tô falando todo mundo, óbvio, né, que exploração vai existir aí no mundo inteiro, mas assim, os meus amigos franceses, dava 5 horas, tchau, ó, fechou o computador, não quer saber. Até amanhã, gente. Era assim. Eu acho que assim, poxa, ela já fez tanta coisa também, sabe? Ela é super capaz. E eu super apoio, assim, tô muito curiosa de verdade, né? Como tá a cabeça dela agora, se ela estiver fazendo um intercâmbio, porque eu sei que uma experiência internacional muda muito como a gente pensa. E a gente vê que trabalho é algo muito importante, sim, na nossa vida, mas não é Não tudo. é tudo. Nossa, essa frase é perfeita, porque é isso mesmo. E é uma coisa que, por exemplo, se ela foi para os Estados Unidos, lá a galera é super workaholic. Então, talvez até ela entenda Ah, que, tipo, verdade. nossa, o povo aqui trabalha tanto, eu não quero ser assim. Pode até ter esse, né, essa percepção. Já que na Europa eu vejo que esse work-life balance, né, esse balanço, esse equilíbrio entre trabalho, vida pessoal e tal, é muito mais equilibrado do que, sei lá, América do Norte. Então, de fato, eu acho que esse intercâmbio vai ser um divisor de águas, seja para um lado ou para o outro. E talvez ela volte querendo chutar o balde, pensando: não Uhum. preciso disso daqui, eu não quero mais me incomodar, vou continuar trampando de um jeito mais leve. Porque, gata, se você já começou do zero uma vez, né? Agora você não vai começar mais do zero, porque você já tem uma puta experiência, e você parece ser uma pessoa super profissional, de, sabe, ser responsável por tanta gente, de conseguir prestígio de pessoas, né, de cargos mais altos, etc., de se destacar realmente, não tem por que você não conseguir isso novamente. Isso tá entre uns dos seus skills, assim, Aham. já, né, eu acredito. Então, seu trabalho não é tudo, eu acredito que você é muito foda e pode conseguir coisas melhores. De repente vai voltar do intercâmbio e vai estar com essa formiguinha aí de, ai, meu Deus do céu, eu quero fazer outro, ou eu entendi o que eu quero pra mim agora, talvez seja uma coisa que clareie a sua mente. E aí você pode sim começar a procurar outros empregos, né, de repente, em tentar encontrar outras oportunidades que se encaixem melhor, mas eu não acho que você precisa ser cadelinha desse seu emprego como se ele fosse o único no mundo, assim. Eu entendo que, tipo, o emprego é uma coisa muito Exatamente. importante, né, e eu, por exemplo, não diria pra você chutar o balde e ir embora e, sei lá, viver de amor e viagens, até porque tudo custa dinheiro, mas tem como você se manter ali por enquanto, até ir procurando outro emprego e estudando outras possibilidades, né? O que tu acha? Sim, com certeza. E eu acho assim, com o intercâmbio, né, eu imagino que ela tenha melhorado também um outro idioma, então por que não também pensar em oportunidades fora? Às vezes não pra morar, migrar, sei lá, mas você pode também, sabe, encontrar, tem tanto trabalho hoje que é online, sabe, que vai te dar esse respiro também de poder trabalhar de casa, por exemplo, né, se for o seu perfil. Mas é isso, tem muita oportunidade, sabe? Falando outro idioma, melhor ainda. Exato, exato. Às vezes tirar um tempo para estudar, né? Ou para se descobrir um pouco mais, para entender o que você tá a fim de fazer. Ou mesmo aplicar para vagas em outros lugares, de repente, dependendo do que tu faz hoje em dia, do qual que é a tua carreira, a tua posição. Eu acho que existem muitos caminhos a serem tomados. Não se desespera. Parece o fim do mundo, mas vai dar tudo certo. E a gente gostaria de saber como que vai ser aí essa volta, né? O que quando voltar desse intercâmbio, manda aqui uma devolutiva, um hashtag me ajudou, pra gente saber como é que foi. E aí eu mando pra Isa também, ela ouve o episódio, porque ficamos curiosos agora. Eu tô bem curiosa, eu quero saber. Isa, muito obrigada. Foi lindo ter você aqui. Eu espero muito que você tenha gostado. Agora, por favor, deixa aí seu arroba, faz o seu jabá, porque eu quero muito que as pessoas também saiam daqui indo lá te conhecer. Eu já vou postar hoje, né? Já devo ter publicado lá no @mixt.podcast no Instagram a foto aqui da nossa capinha do podcast, divulgando esse episódio e também marcando a Isa. Então, tenha certeza de ir lá, dar uma olhada e já começa a seguir ela. Mas
Queria aí que tu também deixasse um pouquinho de como as pessoas podem te encontrar e o que elas podem esperar do teu conteúdo. Ai, obrigada demais mais uma vez, né, pelo convite, foi bem legal. E, gente, nas redes vocês podem me encontrar como @isaparle, Isa com Z, tá? Isa, Parle, Parle de fala, né? Isa fala. E, gente, lá vocês vão encontrar vários conteúdos sobre aprender idiomas, vocês podem acompanhar também aí nesse desafio meu dos 7 até os 27, será que vou conseguir? Vamos ver. Conto com a ajuda de vocês também, tô sempre disponível lá e para praticar, e também eu faço vários eventos, muitas vezes gratuitos até. Então, se você tem esse objetivo, né, de falar 1, 2, 3, quantos idiomas você quiser, dá uma olhadinha lá na minha página, porque com certeza você vai achar algo que vai te ajudar. É isso, obrigada demais, Mi. Eu amo que tu tem conteúdos bem inspiracionais também, então se tu tá precisando daquela forcinha de, tô aqui estudando, mas tá complicado, acho que a Isa compartilha bastante do que ela estuda e leva alguns conteúdos mais inspiracionais também pra ajudar outras pessoas que estão no mesmo barco, e é uma grande comunidade, acho que vocês vão gostar bastante. Então é isso, a gente se vê, ou melhor, você me ouve na próxima Mixed Feira, também conhecida como Quinta-feira. Um beijo e tchau!